Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Assim está escrito. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, porém, fazendo um destaque sobre a expressão, porque o vento era contrário. O texto que acabamos de ler, ele nos traz a lembrança, uma oportunidade em que Jesus, após um dia ocupado, com muito trabalho, com muitas atividades, com pregação, com ensino, com cura, reunindo com seus discípulos, e quando chega a determinado momento, já para o dia seguinte, o Senhor Jesus ia para uma outra localidade, uma outra cidade, e ele pediu aos discípulos que se dirigissem para aquele lugar. E a travessia seria de barco através do mar. Enquanto os discípulos obedeceram à orientação de Jesus, seguiram o caminho, diz-nos a palavra de Deus que o Senhor Jesus, ao despedir a multidão, que o problema da multidão era com Jesus, não era com os discípulos. Então ele já despediu os discípulos e pediu que eles fossem adiantando-se. E quando ele termina de despedir a multidão, cada um certamente vai para a sua casa, porém, Jesus, conforme diz a Bíblia, não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele foi para o monte. Então diz-nos aqui, subiu ao monte para orar à parte. Jesus sempre tinha este caminho. Ao despedir a multidão, ele subia ao monte para orar sozinho, à parte. Era comum se pegar os relatos registrados nos evangelhos de Jesus, deixando a multidão, dirigindo-se sozinho ao monte, passando a noite em oração, nós vamos encontrar um exemplo maravilhoso de oração. Jesus, Filho de Deus, encarnado entre os homens, mas não deixou
de ter este contato diário e profundo com Deus o Pai. Se Jesus valorizou a comunhão com Deus, o estar próximo a Ele, e este caminho era feito através da oração, que dirá nós, nos nossos dias em que servimos a Deus, os discípulos que serviram àquela época, muito mais nós precisamos de nos devotarmos a este hábito da oração, para que possamos, então, ter esta plena comunhão com Deus e receber dele o direcionamento para a nossa vida. Então, Jesus subiu o monte e era já tarde, estava ali só. Não sabemos a que horas Jesus foi para o monte, mas diz que chegada a tarde estava ele ali só. Então, o barco já estava no meio do mar, já estava no meio do caminho. E Jesus ficou para trás. Será que Jesus vai alcançar? Será que vai dar tempo de Jesus chegar junto com os discípulos? Ele ficou despedindo a multidão e depois de despedir a multidão, ele ainda subiu ao monte para orar. E quanto tempo Jesus orou? Nós encontramos aqui o momento em que ele saiu da oração e dirigiu-se na direção dos seus discípulos, que estavam no meio do mar. Então diz, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Era contrário. Então, este vento começou a soprar de maneira contrária. Os discípulos conseguiram chegar até o meio do mar. Dali para frente, eles não conseguiram mais continuar. O vento, as ondas uniram-se e aquele barco começou a ficar em perigo, açoitado pelo vento, pelas ondas. E eles não conseguiam se libertar daquela situação. E Jesus, então, diz-nos a palavra que a quarta vigília da noite, para o nosso horário, é entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. Portanto, no horário da noite, da escuridão. Justamente neste horário, a quarta vigília da noite, Jesus dirige-se para os discípulos caminhando por cima do mar. Ao chegar às 6 horas, já começava o dia, e o dia para Jesus já começava com muito trabalho por fazer. Então, a quarta vigília, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eles estavam lutando com o barco contra o vento, contra a onda, contra a dificuldade, o embaraço, o impedimento que se apresentou diante deles. E aquilo mexeu com a estrutura dos discípulos. E como se isso não bastasse, já com um problema para resolver, quando eles dão de cara, eles observam um vulto caminhando por cima das águas. Como estava escuro, eles não conseguiram identificar quem era. E logo julgaram que era um fantasma. Veja, no medo, na preocupação, no desespero, na dificuldade, eles não viam outra coisa a não ser um fantasma. Algo assustador, para aumentar ainda mais a insegurança deles. E eles começam a gritar. Então veja como era a situação complicada para os discípulos. Então, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento batia contra as ondas se levantavam, o vento soprava, o barco ficava inseguro, vulnerável, sujeito a sucumbir-se no meio das ondas pela força do vento. E quando os discípulos viram Jesus caminhar sobre o mar, eles se assustaram e começaram a gritar
com medo. Veja que quando falta a confiança, a certeza, a dúvida bate, o medo se apresenta, o desespero vem a caminho e tudo aquilo que vai contribuir para uma insegurança, uma instabilidade, se apresenta. E os discípulos sentem-se vencidos, como que derrotados pela situação, lutando com todas as forças, mas não conseguem se libertar, não conseguem avançar 1 metro sequer na direção para onde eles precisavam ir. E com Jesus vindo à noite, para eles era um fantasma, alguém que veio para causar-lhes mais medo e mais problemas. Quando eles começam a gritar, Jesus responde e diz o seguinte, com aquela voz conhecida, aquela voz segura, firme, disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E quando Jesus disse isto, Pedro, agora que estava com medo, mas reconhecendo a voz de Jesus, fez prova e disse: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E o Senhor Jesus disse: vem. E Pedro começou a andar por cima das águas. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observe, lá ele enfrentou o vento contrário. Aqui, caminhando em direção a Jesus, ele encontra novamente o vento. Só que agora o vento forte. Sentindo o vento forte, teve medo. Medo no barco, pelo vento contrário. Medo agora, dirigindo-se a Jesus. Olhou para o vento, sentiu o vento o intimidou, o vento amedrontou, o vento inutilizou a fé que Pedro tinha. Então ele teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! Não ia perecer de um jeito, mas estava a ponto de perecer de outro. Não fosse Jesus ao lado de Pedro, ele teria perecido. Mas ele clamou na hora certa: Senhor, salva-me! E Jesus estendeu a mão, ele estava à distância da mão de Jesus. Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Trouxe-lhe a segurança. Então, quando subiram para o barco, o vento acalmou. O vento acalmou. Então, nós observamos aqui este relato tão importante. Depois que o vento se acalma, os discípulos que estavam no barco se voltam para Jesus e começam a adorá-lo, dizendo que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Agora eles o reconheceram, mas de início eles o confundiram como se fosse um fantasma. Agora, ao ver a ação de Jesus em comandar o vento e as ondas, eles então entenderam que ele era o Filho de Deus. Verdadeiramente o Filho de Deus. Mas, como disse, o destaque nesta oportunidade é para a expressão porque o vento era contrário. Nós observamos ao longo dos séculos, desde os apóstolos, também nos nossos dias, nós enfrentamos esse mesmo tipo de situação. Jesus estava orando. Os discípulos foram sozinhos na travessia do mar. E sozinhos eles enfrentaram muitas dificuldades que eles não tiveram como solucionar.
e a situação deles piorava a cada momento. Felicidade deles é que quando Jesus percebeu, veio ao encontro deles para socorrê-los, embora sendo ignorado e confundido como se fosse um fantasma, mas Jesus não levou isto em conta. Jesus disse: sou eu, não temais, sou eu. Quando eu observo esta expressão, vento contrário, o vento contrário, ele vem para causar turbulência, desespero, medo, pavor, insegurança. Enfim, ele vem mexer com as entranhas das pessoas. Quando o vento está normal, seguindo o seu caminho, ele nos favorece. E nós vamos pelo vento. O vento vem e nos leva para o determinado lugar e nós caminhamos sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. O problema surge quando, de repente, o vento que estava soprando normal, na direção para onde os discípulos estavam indo e para onde nós estamos indo, para a frente e para o alto, de repente, o vento dá um giro e ele se volta contrário à direção para onde nós estamos indo. E o vento contrário, ele sopra muito forte. Nós observamos na natureza, quando o vento é contrário, quantos estragos este vento faz. Quantos prejuízos acontecem. E vamos observar em seis caminhos do vento contrário. Como é que este vento contrário se manifesta? Aqui foi ao soprar das águas, vento e água formaram ondas, batiam de ímpeto contra o barco e o barco estava quase a naufragar. Não conseguia sair do lugar. O vento contrário, ele tem esta finalidade: ou empurra a pessoa para trás, ou a derruba. Ou uma ou outra coisa, o vento contrário, ele vai fazer. Ou levar as pessoas para trás, ou derrubá-las com a força do vento. Este é o vento contrário. Este vento contrário, ele é perigoso. Então nós precisamos aprender e observar, fazendo a aplicação para a nossa vida de fé e comunhão com Deus, uma vez que Jesus nos salvou, nos libertou, nos transformou, nos purificou, nos colocou diante da sua presença, colocou um caminho diante de nós, para que nós caminhássemos por este caminho, em temor, em obediência, em fidelidade, em submissão à sua vontade, e nós começamos a caminhar, e parece que o vento é o nosso aliado, porque ele está soprando a favor por onde nós estamos indo, e este vento, ele é bem-vindo. E nós dependemos dele para a nossa caminhada. O problema surge quando, em determinado momento, sem nenhum aviso prévio, o vento muda de direção. E conforme diz a palavra de Deus, ele passa a ser agora conhecido como um vento contrário. Um vento que vai soprar contra. Um vento que não vai nos favorecer, mas vai nos colocar sob pressão, sobre dificuldade, e vai nos obrigar a recuar, a voltar, ou a sermos derrubados pelo vento. Quando nós observamos isto, no sentido da nossa vida de comunhão com Deus,
nós vamos encontrar princípios da palavra de Deus que são estabelecidos, pelos quais nós devemos praticar diante da presença do Senhor, mas quando o vento sopra contrário, ele nos leva numa direção totalmente diferente. E se nós não tivermos o devido cuidado, este vento contrário terá o poder de nos derrotar, de nos derrubar, de nos vencer. Por isso que Jesus disse que é para vivermos em constante oração e vigilância, em todos os sentidos, inclusive sobre esta direção do vento, quando ele se volta contra a direção para onde nós estamos caminhando. Então, à luz da Bíblia, nós podemos entender o vento contrário em 6 oportunidades. A primeira delas é: nós somos comissionados pelo Senhor para vivermos em constante adoração, para adorar a Deus na beleza da sua santidade, adorá-lo em espírito e em verdade, e quando estamos oferecendo esta adoração a Deus, o Senhor está recebendo, o nome dele está sendo glorificado, a nossa vida espiritual de comunhão com Deus, ela está enriquecendo-se, está sendo amadurecida na presença do Senhor, com experiências. Porém, quando surge o vento contrário, ele vem contra nós, ele desvia as pessoas da adoração e leva elas para a idolatria. É o vento contrário, ele muda a direção, ele age de forma contrária. Este vento contrário sopra na vida do cristão. Ele precisa ter muito cuidado com relação a ventos contrários que sopram. E o primeiro que estamos dizendo é o vento chamado idolatria. Tira a adoração, tira Deus do centro, coloca algo no lugar de Deus e diz que é adoração. Mas se tirou Deus do centro e colocou qualquer outra coisa, pessoas ou objetos, torna-se agora não mais uma adoração, mas uma idolatria. E quando nós olhamos os nossos dias, nós observamos em muitas pessoas, em muitos arraiais, que este vento contrário está soprando de maneira forte. E eles estão trocando a adoração pela idolatria. Estão substituindo Deus por coisas humanas. E, portanto, isto é indício de que o vento está soprando contrário. Está tirando a essência, está tirando a vida espiritual, está alimentando a vida física, a vida humana, com a idolatria, em lugar de adoração. E dizem, não, é adoração. Mas se Deus não é o centro da adoração, ela se transforma em idolatria. Se outra coisa ocupa o lugar de Deus, como observamos em muitos lugares e vidas, que Deus já não é mais o centro daquela vida, daquela reunião, daquela comunidade, então nós podemos dizer, sem nenhum medo de errar, o vento contrário está soprando ali e tirando deles a verdadeira adoração e levando-os para a prática da idolatria. E isto é perigoso. Por isso que a vida não se sustenta. Tirou Deus do centro, tirou a firmeza. Tirou a firmeza, o vento está pronto para derrubá-los. E quantos estão sendo derrubados, estão sendo empurrados para o chão, porque se deixaram levar pelo vento contrário e deixaram de adorar a Deus
e passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Foram vencidos pela idolatria. Mas o segundo ponto do vento contrário é que nós somos comissionados pelo Senhor para vivermos de maneira desperta, desfrutando a vida que Jesus nos possibilitou pelo seu sacrifício. Uma vida abundante, uma vida plena, uma vida espiritual, uma vida realizada, uma vida santificada, uma vida de despertamento. Por isso que a palavra nos manda ter cuidado, ser vigilante. E quando o vento contrário sopra, esta vida abundante, esta vida realizada, esse despertamento espiritual que estava contribuindo para o bem daquela vida ou daquela comunidade, o vento contrário sopra e substitui aquela vida abundante, realizada, espiritual, aquela vida de despertamento, e passa a colocar no lugar um comodismo criminoso. As pessoas perdem o ímpeto, perdem o gozo, perdem a alegria, perdem a ousadia, perdem a vivacidade da vida com Cristo, a vida com Deus, e passam a acomodarem-se às coisas da época. Estes são sinais do vento contrário. Quantos que outrora, baluartes da fé, invencíveis e poderosos em Deus, hoje estão dominados por um comodismo, porque o vento contrário soprou e eles deixaram-se levar por este vento, não tiveram a força para resisti-lo e agora estão detidos e caídos. O terceiro tipo deste vento contrário que nós encontramos, que a palavra de Deus sempre foi firme e fiel. E enquanto a palavra de Deus se tornou prioridade na vida do cristão, do salvo, o ensino, a sã doutrina, os bons costumes foram ensinados, praticados pelos líderes e liderados. Eles viveram em função da realidade da palavra de Deus, uma vida que glorificava a Deus, uma vida que era realizada na presença do Senhor, a vida de um verdadeiro cristão. Ao olhar para ele, não tinha dificuldade de identificá-lo como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Mas o vento contrário soprou e aquela sã doutrina foi substituída. Ela foi deixada de lado e no lugar da sã doutrina começaram a entrar as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os ensinamentos divinos e espirituais deram lugar a ensinamentos antropológicos, que coloca o homem em evidência. Estes ensinos que são heréticos, ensinos que não se harmonizam com a verdade da palavra de Deus, que estão sendo disseminados em vários lugares. São as falsas doutrinas, são as doutrinas para a adoração do ser humano, colocando-o em pé de igualdade com Deus, fazendo-os deuses. São as falsas doutrinas que estão invalidando a sã doutrina. Este vento contrário é perigoso. Ele está soprando forte. E quantos que defendiam e praticavam e viviam a sã doutrina,
hoje estão alimentando-se com as bolotas dos porcos, as falsas doutrinas, os enganos, as mentiras, as heresias, os ensinos diabólicos. Isto é o vento contrário que está soprando. É preciso tomar muito cuidado para não se deixar levar por esse estado de coisas. Mas um quarto ponto, aquela vida de inteira confiança em Deus, que a confiança trazia na vida das pessoas equilíbrio, certeza. A semelhança dos discípulos, perderam a confiança, perderam a fé, perderam a comunhão e deixaram de reconhecer Jesus como Deus. Por isso que eles foram levados e tombados pelo vento contrário. Mas este quarto ponto, a confiança que as pessoas demonstravam em Deus, conforme diz a palavra, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Hoje, esta confiança, devido à ação do vento contrário, que sopra muito forte, a confiança está sendo colocada de lado. E no lugar da confiança bate o desespero, o apavoramento. Olha, os discípulos ficaram com medo, ficaram desesperados, ficaram perturbados por conta do vento contrário que soprava contra o barco onde eles estavam. Este vento contrário tem tirado a confiança de muitas pessoas e elas têm vivido em constante desespero. Uma insegurança muito grande está dominando a parte de muitas pessoas. Aquela confiança nas quais eles se tornavam invencíveis, ela parece não mais existir. No lugar dela está a falta de fé, a falta de paciência, a falta de confiança. Então, há desespero, há grito, há descontrole, enfim, todas estas coisas que são próprias do vento contrário. Mas mais além ainda, a vida das pessoas relacionadas com Deus, uma vida santa, uma vida pura, uma vida consagrada, uma vida de testemunho, um modelo, um exemplo, um referencial. Mas quando sopra o vento forte, esta vida de separação para Deus já ficou no passado. Já não se fala mais sobre consagrar-se a Deus, santificar a vida para o Senhor. E no lugar da santificação, o vento contrário tem soprado de maneira forte e tem trazido para muitos a decadência moral. E muitos têm entrado por este caminho perigoso e têm se arruinado. A imoralidade tem tomado conta em muitos lugares. Por falta de santificação, o vento contrário está soprando estas impurezas na vida daqueles que deveriam estarem santificados para Deus. Mas o último ponto, em sexto lugar, o vento contrário continua soprando muito forte. E em lugar das pessoas que desfrutavam de verdadeira saúde, hoje este vento contrário está soprando fortemente enfermidades. Mas não digo enfermidades físicas, digo enfermidades de natureza espiritual, de opressão, de tormento,
de descontrole, este vento contrário continua soprando. Observamos aqui, na experiência dos discípulos, que o vento era contrário e eles então estavam com medo. O vento causou-lhes medo. O vento que os levou até ali, um vento calmo, tranquilo, silencioso, que soprava a favor do objetivo para onde eles estavam indo, com as expectativas que eles tinham recebido de Jesus. Mas agora, quando o vento se torna contrário, tudo aquilo caiu no esquecimento. E o momento presente trouxe-lhes desespero. E através do desespero, falta de fé, a dúvida, a insegurança e tudo mais se desfez. Em tão pouco tempo, tudo aquilo que parecia ser com um vento contrário, se desfez tudo aquilo. E conforme acabei de relatar, trazendo para os nossos dias o que vemos e observamos neste mar da vida, aonde nós estamos nos movimentando de um lado para o outro, porém servindo a Jesus, estando ligados a Ele pela salvação. Infelizmente, temos observado em 6 pontos, conforme relatei, o vento contrário soprando em vários lugares, em várias vidas e em vários centros de reunião. E este vento contrário tem roubado a adoração. No lugar dela tem colocado idolatria. Tem roubado o despertamento, tem colocado o comodismo. Tem roubado a sã doutrina e no lugar tem colocado a falsa doutrina. Tem roubado a confiança e no lugar tem estabelecido o desespero. Tem roubado a santificação e no lugar tem estabelecido a decadência moral. E por fim, no lugar da saúde, tem estabelecido a enfermidade de natureza espiritual. Por isso, a escuridão tem tomado conta. A dificuldade tem se estabelecido. E quando se olha a um lado e a outro, é difícil reconhecer e discernir quem ainda se mantém na adoração verdadeira, no despertamento, na sã doutrina, na confiança, na santificação e na saúde espiritual diante do Senhor. Mas é tempo ainda de como o Senhor Jesus se apresentou, quando ainda estava escuro, a 4ª vigília da noite, diante dos discípulos, e viu eles naquele estado lamentável. A primeira palavra que Jesus disse foi: não temas, sou eu. Esta foi a palavra de Jesus. Quem sabe estamos atravessando esta 4ª vigília da noite. E quem sabe Jesus já está se preparando para vir ao nosso encontro. E ao encontrar este vento contrário, causando todos estes males na vida de muitas pessoas, é preciso que Jesus venha, mas que ao ele se aproximar, que não venhamos a confundi-lo com um fantasma, com algo assustador, mas que possamos, ao ouvir da sua voz, entender que é Jesus e confiar no poder da sua palavra, porque Jesus faz com que tudo se acalme, com que o vento contrário cesse e o vento de Deus volte a soprar e nos conduzir na direção para onde precisamos ir,
Sigamos por este caminho, clamemos a Jesus, não permitamos que o vento contrário cause tantos males e ruínas na nossa vida, mas isso depende de um discernimento espiritual. Que o Senhor nos ajude, que Ele abra o nosso entendimento, que Ele abra a nossa sensibilidade espiritual e faça-nos compreender qual é o posicionamento que precisamos tomar para não deixar-se influenciar por este vento contrário, trazendo perigos, prejuízos e dificuldades. Mas que sigamos orientados pelo vento do Espírito de Deus, que nos levará a bom termo. Grave isto no coração. Busquemos em tempo ainda clamar a Jesus. Só Ele pode livrar desse estado de coisas. Só Ele pode voltar a estabelecer a adoração no lugar devido. Só Ele pode trazer novamente o despertamento ao coração do crente. Só Ele pode trazer a sã doutrina. Só Ele pode trazer a confiança ao coração. Só Ele pode trazer a santificação para a nossa vida. Só Ele pode trazer-nos a saúde espiritual que tanto precisamos. Coloquemo-nos à disposição do Senhor Jesus e deixemos Ele agir em nossa vida para a glória de Deus Pai e para a bênção da nossa vida. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.